Taesa com a queda de quase 20% nas cotações desde a metade de abril. Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do segundo trimestre, vou mostrar para vocês se realmente Taesa é uma oportunidade nesses preços, também vamos ter preço teto e retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos aqui alguns destaques. A receita líquida regulatória cresceu em 9,5% e o principal motivo foi os projetos em construção que entraram já em operação já no curto prazo e também a revisão tarifária do ciclo da RAP de 2025 para 2026. Também tivemos um aumento no EBITDA da empresa de 10,5%. O lucro líquido regulatório da companhia segue apanhando bastante, com a queda de 28% em relação ao segundo TRI de 2025 e uma queda de 16% em relação aos 6 meses de 2025. Isso é devido principalmente à elevada dívida que a Taesa tem atualmente, o que bate diretamente no seu resultado financeiro, machucando o lucro líquido. A Taesa anunciou um novo dividendo que eu vou comentar ao final do vídeo. E uma característica das empresas de transmissão de energia é o índice de disponibilidade das suas linhas de transmissão, porque as empresas não ganham dinheiro pela quantidade de energia que passa nessas linhas, elas ganham dinheiro pela disponibilidade das linhas, e a Taesa nos 6 meses de 26 teve um índice de 99,91%, então é um excelente índice aqui na companhia. E no EBITDA regulatório, temos um crescimento de 10% em relação aos 6 meses de 2025, principalmente impulsionado pelo aumento nas receitas de transmissão e também por conta de baixos custos operacionais. Então foi um crescimento de 10% aqui no EBITDA e o custo operacional ficou em 4% nesses últimos 6 meses de 26, enquanto a inflação no período foi de 4,6%. Então a Taesa ainda continua com a forte eficiência no seu negócio, controlando os custos bem abaixo dos índices inflacionários. E temos aqui o lucro líquido regulatório, que cresceu em 107 milhões devido ao crescimento do EBITDA, e também tivemos o resultado financeiro bem negativo de 87 milhões, isso que bateu na lucratividade, olhando para o lucro líquido regulatório da Taesa, principalmente devido ao aumento do volume da dívida no curto prazo da empresa. Então isso tudo fez com que o lucro caísse em 16,4%, olhando para os últimos 6 meses de 2025. E quando olhamos aqui para as receitas e despesas financeiras, observem que cresceram em 51% no segundo TRI de 2026 em relação ao segundo TRI de 2025, o último 6 meses de 25 cresceu em 15%. Então é isso que machucou o lucro. As despesas financeiras foram de 366 milhões de reais, enquanto o EBITDA foi 577 milhões. Então, por isso que tivemos uma lucratividade de 173 milhões, e quando ajustando aqui para esse diferimento de IR, foi para 206 milhões. Por isso, essa grande queda na lucratividade da empresa, e poderia ter sido até pior se não tivesse esse diferimento de imposto de renda aqui na companhia, porque senão o lucro teria caído 38% nessa janela, o que machucaria muito mais o resultado da companhia. A dívida elevada da Taesa vem machucando o seu resultado. E um ponto positivo aqui na Taesa é a execução dos seus investimentos para o crescimento das receitas anuais permitidas. 4 projetos em construção, 3 já foram energizados com uma antecipação de 25 meses frente ao prazo regulatório. Então isso prova que a Taesa tem um excelente operacional. O único problema no curto prazo para a Taesa é a sua elevada dívida. E quando olhamos para os investimentos para esse ano de 2026, é projetado na faixa de 2,3 a 2,4 bilhões. Eles já investiram quase 1 bilhão nesse período, e para o ano que vem, os investimentos vão ficar na casa de 300 milhões aproximadamente. Então o CAPEX vai ser reduzido fortemente para o próximo ano, o que pode reduzir a alavancagem da companhia. Então isso já melhora um dos pontos aqui da Taesa no curto prazo. Além disso, ela tem vários projetos de reforços e melhorias que vão incrementar ainda mais a receita anual permitida da companhia. E além disso, a Taesa anunciou a aquisição, alguns meses atrás, de 5 ativos
de transmissão, que vão incrementar em mais 300 milhões a sua RAP. A partir de agosto de 2026, vai ter a integração desses ativos no resultado da empresa. E quando olhamos o ciclo RAP 26 e 27, tivemos aqui o reajuste inflacionário dos ativos pelo IGPM de 1,95% e 4,72% do IPCA. Também a entrada de operação das novas concessões, o ciclo fecharia em 4,4 bilhões, mas ainda temos os 5 ativos adquiridos que vão começar a entrar no balanço da empresa a partir de agosto, e também outro projeto em construção que ela acredita finalizar até metade ali de 2027. Com isso, fecharia numa RAP de 4,8 bilhões de reais, 22% de incremento na receita anual permitida da companhia. Então vai ser um forte incremento, e isso a custos de uma dívida bem elevada. Quando olhamos para a dívida da Taesa, ela está em 4,2 de dívida líquida sobre EBITDA, aumentou em quase 2% a dívida em relação ao primeiro tri de 2026, então a dívida segue bastante elevada. E um dos problemas aqui da Taesa é a amortização dessa dívida, que será grande parte ali em 2029, onde 17% dessa dívida está para aquele período. Mas observe que para 2027 e 2028 é bem confortável a amortização, e com os baixos investimentos, a Taesa deve reduzir bastante sua alavancagem nesses próximos 2 anos. Indexadores da dívida, em geral, são IPCA e CDI. E também a Taesa anunciou um novo dividendo, onde serão 206 milhões de reais distribuídos. A data base, a Datacom, é até dia 14 de agosto, 60 centavos por unit da Taesa 11, e o pagamento será em 26 de novembro. Esse dividend yield corresponde a 1,60% em relação às cotações atuais de Taesa. A Taesa acredita que nesse ano ela vai ter pago na faixa de R$ 3 por unit em dividendos. E um ponto importante aqui a ser lembrado, mais da metade desse dividendo foi do resultado do ano passado, do exercício social de 2025, porque quando observamos em relação a esse de 2026, já tem queda nesse volume de dividendos. Vamos ver se para o próximo ano isso vai melhorar, mas a Taesa está reduzindo aos poucos seus dividendos, principalmente devido a essa alta alavancagem e o lucro líquido mais amassado no curto prazo. Em geral, a Taesa vem entregando na faixa de 90 a 100% do seu lucro líquido regulatório em dividendos. Eu, pessoalmente, estou estimando na faixa de 90% do lucro líquido regulatório da empresa para os próximos dividendos. E um dos problemas no curto prazo da Taesa é quando olhamos para as concessões dela. Ela possui 4 grandes concessões que terão término em 2030. E essas concessões correspondem a uma RAP total de 25% da RAP da Taesa, que pode ser perdida até 2030. Isso dá mais de 1,2 bilhões de receita que pode ser perdida em 2030. Então isso é um dos efeitos negativos da Taesa nesse curto prazo, porque não tem como saber se vão ser renovadas essas concessões. Se essas concessões perderem o prazo, realmente ela pode perder essa receita, e aí vai ter que entrar na justiça para conseguir ali uma indenização, e isso vai levar bastante tempo para acontecer. Isso é um problema sério na Taesa no curto prazo, então por isso que o mercado fica mais pessimista com o papel. Quando olhamos para a estimativa do mercado para os próximos anos, observe que o BTG acredita no lucro na faixa de 1,2 bilhões para esse ano de 2026, e até dá para alcançar devido a esse aumento da RAP agora nesse próximo ciclo, que vão ser os próximos 6 meses de 2026, vão pegar esse próximo ciclo de RAP. 2027, 1,4 bilhões, e 2028, 1,7 bilhões. E o BTG estima na faixa de 8,7% de dividend yield, quase 11% para os próximos 2 anos. Então a Taesa vai continuar sim pagando bons dividendos, mas o problema no curto prazo dela é o crescimento. Porque tudo bem que ela está crescendo até 2028, mas esse crescimento pode ser reduzido devido àquela perda de receitas potenciais a partir de 2030. Quando olhamos para o preço teto de dividendos da companhia, a Taesa, aos R$ 37,00, está entregando entre 8% a 9% de dividend yield para 2026 e 2027, R$ 3,00 dividendo por ação para 2026 e R$ 3,50 para 2027. O PL da Taesa fica bem elevado, na faixa de 11 vezes aproximadamente, e quando olhamos para o preço teto de R$ 40,00, 7% de margem de segurança. Preço teto mais conservador, principalmente por conta dessa potencial perda de receitas lá em 2030. Vamos lembrar que isso são estimativas, não tem nada garantido em renda variável. E olhando para o retorno total esperado, coloquei aqui o papel com final 3 para exemplificar, mas
a Taesa 11 vai ficar bem parecido com isso. Eu estimei uma taxa de crescimento de apenas 5% devido aos reajustes tarifários que vão acontecer. Os investimentos vão ser reduzidos nos próximos anos, então basicamente não vai ter crescimento no curto prazo, a não ser pela aquisição de ativos. Mas como a dívida segue elevada, eu acredito que esse ponto não deve ser a principal característica da Taesa no curto prazo, porque a dívida está em 4,2 dívida líquida sobre EBITDA, muito elevada. Os próximos crescimentos serão mais via as revisões tarifárias para os próximos anos. Mas observe que é um cenário bem pé no chão, porque basicamente consideraria que ela ficaria com esses ativos crescendo a 5% ao ano pelos próximos anos. Então meio que dilui esse risco de 2030. E quando multiplicamos isso pelo dividendo desse ano, um retorno embutido ao ano na faixa de 13,5% a 14,5%, e tirando 6% de inflação, para esse ano ficaria IPCA mais 7, bem abaixo dos títulos públicos do governo, e para o ano que vem de IPCA mais 8%. Obviamente a Taesa tem um desconto em relação ao preço teto, mas o problema é o crescimento da empresa. E olhando para a parte gráfica aqui da Taesa, e eu já havia falado em outros vídeos que existia bastante chance dela segurar nesse FIBO aqui na faixa dos 100% por conta principalmente dos resultados que não estão crescentes, principalmente por conta da elevada dívida. Então, é bem provável que o mercado corrija ela novamente aqui para a faixa dos R$ 32 nesse fundo de canal e já colocar ela uma excelente precificação para aportes, principalmente olhando para uma visão mais alongada. Porque quando olhamos para a média móvel de 200, existe chance do mercado jogar ela aqui para a faixa dos 36,50 e depois para esse fundo de canal aqui lateral. Então, enquanto a Taesa estiver com esses resultados fracos no curto prazo, realmente o mercado não vai colocar prêmio de risco aqui nela, porque muita coisa já está precificada no papel, queda de receita, crescimento baixo, dívida elevada, tudo isso já está precificado no papel, por isso que ela basicamente está de lado desde 2022. Algo que poderia salvar a Taesa é o crescimento dos índices inflacionários. Então isso realmente poderia fazer o papel ser reprecificado acima desse canal. Porque aí, se o IGPM explodir, obviamente vai precisar do dólar explodindo, a inflação explodir, a Taesa vai ser beneficiada por isso. E é isso, pessoal. Um vídeo bem completo em relação à Taesa. A dívida dela segue aumentando no curto prazo. Vamos ver se ela consegue controlar esse endividamento para 2027. Aí sim vai voltar a ter uma boa janela de oportunidade na empresa. Obviamente que no quesito dividendos ela está pagando muito dividendo, mas não se apegue somente aos dividendos, por conta que precisa ter um crescimento. Porque o principal fator negativo da Taesa é em 2030 com perda de mais de 20% da sua receita. Na minha visão, já está começando a ter um certo desconto, poderia ter mais, aquela faixa de 33, R$ 32 começa a ter um excelente desconto na Taesa, principalmente se você for um investidor de mais longo prazo. Então já comenta aqui embaixo se você é acionista de Taesa, o que você fez com suas ações de Taesa recentemente. Eu pessoalmente não tenho Taesa, então se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo e faz o YouTube entregar mais vídeos meus para você. E se você gostou desse tipo de análise, se inscreva nesse canal e ative o sininho, que eu venho postando vídeos diários aqui no canal, principalmente nessa temporada de resultados. Então já deixa essa inscrição. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.